JoJo's Heritage for the Future é um jogo idiota. Um jogo muito idiota. O tipo de jogo em que um dos dois Rank S é um pássaro. O tipo de jogo que um dos 5 piores personagens não só leva um revólver para uma briga de punhos, mas tem um super indefendível com tal. O tipo de jogo em que um cara que fica na metade da tier list pode tirar 60% da sua vida em um loop começando de um soco baixo. O tipo de jogo em que não um, não dois, mas 3 personagens têm um agarrão punível no hit. Um deles tem um counter punível no hit, inclusive. O tipo de jogo em que o combo básico de um personagem tem links de 4 frames. O tipo de jogo em que levar um chute pesado pode lhe pôr um look indefendível. De muitos personagens bons e ruins. JoJo's Heritage for the Future lançou inicialmente em 1998, sob o nome de JoJo's Venture. E até mesmo naquele lançamento inicial o jogo tinha um currículo até que bem alto. O primeiro personagem Rushdown da Capcom, o primeiro Puppet Fighter de todo o gênero. Cough, cough, o Zato não era um Puppet Fighter no primeiro Guilty Gear, então ele não conta. E um sistema de stands incorporado no jogo. Bem, o jogo funciona com um esquema de 4 botões em seu repertório. A, B, C, S ou D, se você jogar no celular como eu. A sendo um golpe leve, B um golpe médio, C um golpe pesado. Apertando o ABC ao mesmo tempo você pode rolar, fazendo um roll que tem a mesma utilidade de um roll como você imaginaria em Dark Souls. Um pequeno tempo de invencibilidade para você desviar de um super ou de um projétil. O fazer após ter sido lançado, seja por um golpe ou um agarrão, faz o tech out, te tirando do estado de queda livre e te colocando de volta no chão, ou longe do seu oponente se você preferir. Porém, mais importante, o botão S, ou D. É o botão especial que funciona como mencionado no sistema de stand do jogo, tal possuindo 3 tipos de stand por seu elenco. Ativos, armas, passivos e o Joseph com seu Ramon. Stands passivos são aquilo que compõe o fundo das tier lists. Só um deles está no Rank S e só 2 deles estão no Rank A, sendo os mais simples personagens do jogo. Bem, alguns deles. O sistema funciona da maneira mais simples possível. Aperte o botão S e veja os personagens fazendo algo engraçado. A variação é peculiar, podendo ir desde algo ótimo, como as imitações do Rubber Soul, ou uma novidade maneira, como as balas do Whole Horse, para algo relativamente inútil, como tomadas ou a porra do Khan. Eles são o básico do básico. Stands armas, por sua vez, são um tipo interessante, principalmente pelo fato de que só tem 3 deles em um elenco de 22 personagens. Ativar o stand muda de forma drástica o moveset de um personagem, além de dar algumas vantagens, como imunidade a ser derrubado. E acredite, você não quer ser derrubado nesse jogo. Qualquer golpe que iria fazer você cair direto no chão e receber um ok na fuça apenas te lança, e imunidade a chip damage. Qualquer dano que você receberia defendendo agora causa dano a uma barra de stand. Porém, se essa barra de stand ter o HP reduzido a 0, você leva um stand crash, recebendo um stun que te deixa aberto o suficiente para um combo na fuça. E por fim, a maioria das vezes ativar o stand adiciona ou altera um super. Para eu explicar uma breve diferença, qualquer input que gasta barra será mencionado como um super, enquanto um Hadouken da vida será referido como um especial. Stands ativos, finalmente, não são tão diferentes de stands armas, porém os stands ativos têm uma mudança drástica de hitbox ao apertar o S e ganham o benefício de ter um dash no ar e um pulo duplo, que não parece ser muito, mas dá pra judiar muito de stand passivo com essa movimentação extra. Bem, existem maneiras de desativar um stand além de fazer o stand crash. Alguns supers e especiais têm a capacidade de desativar stands, principalmente counters, e agarrar um oponente desativa o seu stand. Fazer um agarrão nesse jogo é o esperado. Anda pra frente em distância de beijar o seu oponente, aperta C e BUM! Você arremessa ele. Agarrões são principalmente usados para punir rolls em momentos importunos, tipo se você rola do nada, ou se alguém mandar um super vazio e você acaba sendo pego. Esse jogo possui muita mecânica que não é explicada diretamente ao jogador.
Muitas descobertas por acaso ou acidente, então tem bastante coisa que você nunca vai nem ver só jogando o jogo no modo arcade. Apertar ABC ao mesmo tempo, além de fazer um roll, se você o faz enquanto defende, você faz algo chamado push block, que é quando você empurra o seu oponente para trás enquanto defende. Além de, bem, dar um pouquinho de frames a mais de dar vantagem, você empurra o seu oponente e ganha um momentinho para respirar. Porém, antes de entrar nas estrelas desse vídeo, eu quero passar por algumas dessas mecânicas e explicar algo muito importante para a compreensão delas. Fazendo o input 623A, você faz o Guard Cancel, que é quando você defende um golpe e o pune com o contra-ataque. Agora vocês se perguntam, o que caralhos é um 623? Bem, meu caro gafanhoto, para facilitar a vida de você e a vida de quem gosta de anotar esses combos, existe algo chamado notações de controle, que são notações baseadas na posição de um joystick referente a um teclado. Ou seja, parada 5, para frente é 6, para trás é 4, para baixo é 2, para frente e para baixo é 3 e por aí vai. Ou seja, o Guard Cancel seria mover seu joystick para frente, para baixo e terminar o comando deixando entre frente e baixo. Pelo propósito de simplicidade, eu vou explicar o que cada input significa, mesmo mencionando as notações numéricas. Mas é um conceito que digo isso como um miserável bem imbecil. É mais simples do que parece. Algo importante que eu não expliquei antes na parte dos stands ativos, porque eu fui puxar as notações só agora, é que os stands ativos têm mais dois comandos especiais e únicos deles. Claro, juntos dos stands armas. Um é o tandem e o outro é o ataque de ativação. Realizando um 2-3S, ou seja, meia lua para frente e o botão de stand, o stand é ativado enquanto ataca. Para alguns, como o Jill, por exemplo, isso é apenas um ataque muito bom ao mesmo tempo da ativação. Porém, para outros, como o Abdul, você manda o stand para frente e o controla remotamente longe do personagem. Em alguns personagens isso é complicado. Quando o personagem se encontra em modo de stand remoto, ele recebe dano duplo caso seja atacado diretamente. Isso conta para qualquer coisa, um 2A, um 6C ou um Super. O dano que ele recebe é em dobro, e enquanto alguns personagens, como o Abdul e o Polnareff, conseguem usar o modo remoto para extensão de combo, simplesmente usar por terem stands como mais bons assim, Tandem é provavelmente uma mecânica 1000 vezes mais útil e mais importante para o jogo. Você realiza um 2-1-4S, ou seja, meia lua para trás mais botão de stand, e terá um breve momento em que um retrato do seu personagem aparece na tela. Neste breve momento, você deve erguer as mãos de um cracudo que tomou maconha pela primeira vez e apertar ABC a maior quantidade de vezes que for capaz de fazer. No caso do celular isso é mais fácil porque você pode só deslizar do A para o C, mas em teclado, né? Bem, qualquer input que você faz nesse breve flash do retrato vai ser realizado para o seu stand que vai para frente. A maior utilidade para isso é simplesmente combo, porém alguns stands, na verdade todos, podem realizar supers com isto, e combo, super, também é um ótimo reversal, porém não vai muito além disso, é algo bem arriscado dependendo da posição que você fazer. Stands armas também tem ambos, um ataque de ativação e um tandem. Porém os tandens deles não são tandens, eles têm custom combos. É a mesma coisa com uma execução diferente. Bem, hora de irmos à estrela do show, o loop que todo jogador que se preze sua avó de 82 anos sabe fazer. Rufem os tambores! 2A, 5C, 5S, 661A, 2A, 5C, 5S, 661A, e você já entendeu onde isso vai dar. Nesse jogo tem um sistema chamado IPS, Infinite Prevention System, cujo objetivo é interromper combos exageradamente longos ou infinitos no geral. Esse sistema ignora o Shadow Deal e seu loop até a quinta ou quarta repetição, dependendo da sua sorte. Para uma BNB de 4 comandos, inclusive a mais simples do jogo, todo o dano que isso faz é enorme.
Toda vez que você joga contra um Shadow Deal, você está num risco constante de ser atingido por um 2A, e o combo que pode ser retirado de um simples 2A dói. Dói muito. Shadow Deal foi apresentado no JoJo's Venture como um dos 2 personagens secretos e um bem abençoado por ser tal. Ele tem normais com hitbox muito decentes, é o 3º melhor stand passivo do jogo e tem a beleza de fazer um time stop. Bem, para começar com o personagem, a minha forma favorita é o agarrão, porque tal costuma representar bem a ideologia de como você vai jogar o jogo com esse personagem, e o agarrão do Shadow Deal é maligno. Quando você é pego em um agarrão desse cara, você entra no mundo dele e raramente vai sair sem ser para ir na tela de seleção de personagens. Impecável, te joga direto no chão e dá ao oponente tempo suficiente para decidir como diabos ele vai ferrar contigo e lhe pôr em outro loop. Você é agarrado por esse cara, o seu oponente pega um pão, corta, passa manteiga, molha no café, toma uma mordida, e ainda tem tempo para decidir se ele vai te dar outro agarrão ou vai tentar o cross-up. Esse personagem tem um hook excelente, e quando ele te joga no chão, você precisa decidir entre reagir a um 2-1 4A indefendível, reagir a um 6-2 3A indefendível, um cross-up, um 2A, um A no ar, ou outro agarrão. E claro, esse não é nem o melhor agarrão do jogo, mas incorpora muito bem o jogo do Shadow Deal. Talvez ele tenha problemas para atravessar sua defesa, mas se ele consegue, ele não sai da sua cara tão cedo. A natureza do loop do Shadow Deal vem de botões não lá tão extravagantes, porém muito eficientes. Todo seu kit funciona consigo mesmo para fazer tudo o que precisa fazer e muito bem. Todo A geralmente é um excelente poke ou uma ótima inicialização de combo, todo B é um bom anti-aéreo ou aéreo contra aéreo, e todo C é uma boa finalização de combo ou até inicialização de combo. Esse boneco joga de forma incrivelmente parasítica. Ele vai passar a maior parte da partida afastado ou no meio da tela, tentando tomar a vantagem com algum mix-up ou simplesmente zoneando de longe. Isso até ele acertar aquele 2A decisivo que vai fazer ele se acoplar à sua barra de HP e só largar dela quando tiver tirado 60% da sua vida ou até mais. Incrivelmente, os especiais dele refletem isso muito bem. 4-3-2-1-6A é o arremesso de facas, o especial mais famoso desse boneco e provavelmente o mais inútil. Uma curiosidade é que se você fizer um input de 6-3-2-1-4A após o primeiro arremesso, isto é, uma meia lua completa para frente logo após uma meia lua completa para trás, o arremesso de faca vai ser feito 2 vezes, seguindo sempre a ordem do primeiro botão que você apertar. Ah sim, esse especial tem uma propriedade muito importante. O botão que você usa para fazer o input importa. A versão A vai arremessar as facas mais na sua frente, e é bem um tipo de projétil de espingarda. Só é útil caso você queira atingir um cara que esteja avançando bem na sua frente ou esteja no meio da fase. A versão C foca em maximizar o dano para alvos no chão, e a versão B é solenemente um antiaéreo. Esse especial tem um dano decente caso acerte, porém isso raramente vai acontecer. É um especial tão lento que é muito mais fácil você ser punido pelo oponente do que você atingir ele. 6-3-2-1-4A é um laser de tela inteira. É um especial bem semelhante ao arremesso de facas, porém um infinitamente mais útil. A versão A é a mais rápida e a mais útil. Você pode interromper avanços, você pode atacar gente que está no cantinho da tela achando que pode só ficar no stand-on e roubar a vantagem de vida eternamente, ou você pode utilizar para ir atrás de techs. Bem, algo muito importante com esse especial é que a versão que você usa vai decidir se ele vai ter algum uso ou vai fazer com que você seja morto por o utilizar. Ele causa mais dano, porém se torna mais lento, indo do A para o C. E uma curiosidade é que se você segurar o botão utilizado para fazer o laser, ele se torna indefendível, porém isso raramente é útil. Na maioria das vezes você vai ser punido ou simplesmente vai morrer antes de você conseguir utilizar esse laser. Além do mais, não é difícil você abaixar atrás dele
ou simplesmente rolar e desviar do projétil facilmente. O especial 421A é um counter e provavelmente o melhor counter do jogo. Isso porque, mesmo não tendo o dano do counter do Rubber Soul ou o Reversal, que é o counter do Joseph, esse counter é universal. E cada vez que ele é ativado, você vai receber uma recompensa enorme por adivinhar certo. Tudo que o Shadow Dio quiser fazer com seu oponente depois desse counter, ele pode. Você quer fazer um loop? Vai na fé. Quer agarrar? Vai que é sua, moleque. Você quer meter um 6-2-3A ou simplesmente mandar um super nas costas do seu oponente? Bem, a rua é sua. É provavelmente a melhor ferramenta no kit do Shadow Dio, porém ela não deve ser spamada. Mesmo sendo um especial tão bom, ele é muito facilmente punível. Então jogar no ar sem nenhum cuidado provavelmente vai fazer com que você morra. E falando do mencionado 623A, esse é um Command Grab e um relativamente lento. Você raramente vai utilizar ele, a não ser que seja para Oki, após um counter ou se por algum milagre você fazer um Stand Crush e tiver tempo de o colocar em ação. É um Command Grab maneiro, tem uma animação icônica, porém raramente vai ser útil além de Oki. Agora, falando de supers, o mais simples sendo um meia lua pra frente e 2 botões. 236AA manda um Shadow Word pra frente e toca uma animação maneira com dano decente caso acerte. O super tem uma quantidade não tão ruim de iframes, então pode ser utilizado como um reversal. Porém esse super tem uma inicialização tão lenta que ele pode ser usado de reversal contra ele mesmo. Então tome um enorme cuidado, porque principalmente um Whole Horse ou um Jotaro da vida vai conseguir escapar desse super muito facilmente, mesmo se ele for usado como Whiff Punish. 623AA é o pior super no kit do Shadow Dio. Por uma barra você pode lançar um golpe que é indefendível no ar e conta como overhead. Porém ele dá tanto dano quanto o 6C, e caso isso não seja o suficiente, espera um pouco porque tem mais. Você pode fazer o input mais uma vez para gastar 2 barras ao invés de uma. E não só isso, você tem que dar um delay antes de fazer o input porque você tem uma chance de errar o segundo golpe do super. Isso não tem nenhuma utilidade a não ser estilo, e você raramente vai usar esse super a não ser se for no desespero. E claro, apesar de ser péssimo, ele é uma ferramenta decente caso você desesperadamente precise de espaço para respirar. Com o input A6C4S, ou seja, A frente C traz S, você consegue realizar o time stop. Porém, para o input funcionar, você precisa apertar o trás e o S durante a animação do C. Bem, o time stop honestamente não é muito bom para esse boneco. Claro, é maneiro quando acerta, é. O Shadow Dio só precisa 2 barras ao invés de 3? Também, mas ele é o personagem com o menor dano potencial com esse super e a escala de dano nas facas é triste. Agora um dos meus favoritos, 214AA, sendo objetivamente o melhor super que o Shadow Dio tem no seu kit. O que é honestamente um pouquinho triste, eu não vou mentir. Eu espero que esse cara... nem podendo. Eu ouvi um barulho de pancada, eu acho que ele caiu da moto. Voltando para o que é importante. Esse super tem exatamente um uso. Um único uso. Ele é utilizado para Oki. Principalmente Oki após um 3C ou um agarrão feito no cantinho. Esse super tem uma animação relativamente lenta, porém ele tem uma qualidade indiscutível. Esse super é indefendível sobre nenhuma condição. Você levanta, você recebe o super na cara, você toma dano e você fica stunado o suficiente para o Shadow Dio reiniciar um segundo loop. Bem... só se fosse. A segunda parte do loop, que são as partículas de, caspa do Shadow Dio, elas têm uma propriedade muito engraçada, elas são aleatórias. Se esse super vai ser útil ou não, isso depende do RNG. E ele não só depende da posição em que as caspas surgem na tela,
mas também se elas vão ou não vão pro oponente. Isso pode muito bem causar tanto dano quanto um 2-3-6A, quanto simplesmente não causar dano. E melhor ainda, se você estiver enfrentando um personagem que tem um reversal, bem, muito foda, como por exemplo o Divo, o Jotaro, o Horse, você pode muito facilmente receber um super na cara antes que as partículas de caça possam sequer aparecer na tela. Então, mesmo sendo um ótimo super com um dano excelente, você tem de ter muito cuidado quando for usar ele. Bem, qual é o veredito final do personagem? O Manolo Shadow Dio tem um posicionamento de B na maioria das tier lists, um pouquinho baixo o suficiente que ele não consegue alcançar o A, como o Rubber Soul. Bem, o Rubber Soul e a Midler. O que faz o Shadow Dio ser um personagem bom? O loop é a BNB mais simples do jogo, e uma com um dano ótimo. O botão S tem uma hitbox milagrosa e dependendo da situação, o cross-up sai até de pé no chão. Sério, o tanto de controle de espaço que essa coisa pode fazer não é brincadeira. Além do JS ser um ótimo punish para movimentos que geralmente te puniriam por fazer jumpings, como o 2-1-4AA do Jotaro, por exemplo, e uma barragem com meia lua pra frente mais S que pode servir para 50-50. É um boneco simples, porém efetivo. Muito efetivo, com ótimas ferramentas e com acesso muito simples a todas elas. Um Shadow Dio bom pode pôr até mesmo um Kakyoin, um checkmate fudido a partir de 1-2A. Esse boneco tem um potencial de combo enorme, se a ofensiva dele te pôr numa posição de defesa, ele pode ser a própria pressão independente do ponto em que estiver na tela. Do outro lado do mapa é justamente o habitat para ele usar os lasers e as facas. No meio do mapa, mas não colado em você, os botões S dele brilham, e na sua cara, ele te devora vivo e ainda pede para repetir. Como um boneco que pode brincar de zoner tem um dos melhores botões S de stand passivo do jogo e pode até brincar de 50-50 ocasionalmente não está no topo. Bem, hora de discutirmos o que faz o Shadow Dio ser um personagem ruim. Ele é um stand passivo, então mesmo que ele tenha uma Aoki relativamente potente, essa Aoki é inútil se ele não conseguir fazer um stand crash contra um stand arma ou ativo. Isso apenas significa que ele não tem nenhuma imunidade a Aoki de qualquer outro boneco. Claro, um Shadow Dio pode tirar uma recompensa ótima contra a Aoki, mas se ele receber um 3C do Whole Horse e cair no chão. E por ser um stand passivo, o moveset base dele é tudo que ele tem. E é um simples. Claro, ele pode se manter uma ameaça em qualquer canto da tela, mas um jogador esperto pode punir os especiais com uma recuperação doida de lenta. E mesmo com o loop, jogadores bons raramente vão cair para o seu loop, nem sempre a execução dele vai ser perfeita. Você pode até retirar uma recompensa imensa desse loop, mas e se o Woki não der certo? E pior ainda, e não só se o Woki não der certo, mas e se o oponente te derrubar após ele? Um Rubber Soul consegue arrancar toda a sua vida e vantagem de tal muito facilmente a partir de um agarrão. Um Jotaro pode te dar um combo imenso e fazer tudo de novo desde que ele acerte o 50-50. E se você adivinhar errado o que um Beepole faz, ele também te devora vivo. Mesmo sendo um boneco com um dano potencial objetivamente assustador, a lista de bonecos que tem esse mesmo potencial acima e abaixo do Shadow Dio não é pequena. Bonecos que conseguem implementar seus supers em combos além disso. E todos esses bonecos podem fazer muito mais do que o Shadow Dio. De novo, acima e abaixo dele. O loop é a única opção de dano alta que você tem quando joga com esse boneco, ainda assim. Você pode levar esse miserável ao topo. Mesmo com todas as fraquezas que esse boneco possui, imensas fraquezas e uma limitação de jogo que poucos outros bonecos têm, o Shadow Dio ainda é uma ameaça a ser levada em conta. Uma grande ameaça, a maneira que ele pode sugar barras de HP independente do oponente, pode pular na sua cara ou ficar no outro lado da tela sem te deixar entrar. É um boneco básico, mas é uma ótima maneira de aprender fundamentalmente o que é um neutro e como aplicar. Além do mais, tem vários jogadores que mostram quanto esse Sombria pode ser uma peste. Notavelmente Shell Volnut, que venceu 2 Baby Stands com o boneco. E inclusive, a maior parte das gravações mostradas aqui, principalmente do Shadow Dio, são clipes dele. Uma curiosidade do boneco é que dependendo da posição, você pode fazer cross-up de pé ou no ar.
O SDU tem um bug de Player 2 que, se ele der time stop, der facas e nesse comando da faca alguma delas acertarem um alvo e algumas ficarem na frente dele, caso você não tenha nenhum hit no inimigo sem ser facas e 214AA, você não toma stun quando acaba o time stop, e pode encaixar um loop ou blood suck assim que o tempo voltar. O Shadow Dio tem um link de 1 frame, sendo ele 2A, dash 5B, quase que completamente inútil, mas existe. E com stand crush resets e um 214AA bem encaixado, ele pode dar TOD em certos personagens stands ativos. E caso a ult dele seja suscetível, claro, você consegue fazer isso em qualquer boneco também. Ai. Bem, como você se sente depois de tudo isso? Conseguiu digerir a informação? Precisa de um momento para respirar? Eu sei que eu preciso. Bem, o Shadow Dio é um boneco muito fácil de se aproximar, e mesmo sem o loop ainda é possível ter resultados contra outros jogadores avançados ou iniciantes, mesmo que o loop seja sua melhor qualidade. Então a maioria dos iniciantes nesse jogo costumam usar ele, e mesmo que seja irritante ver Shadow Dio após Shadow Dio após Shadow Dio, não é exatamente a pior escolha para se começar no jogo e eventualmente pegar um boneco decente. Mas se ele é, qual personagens novatos pegam sem saber desgraça alguma? Dio, sem nada mais no seu nome, é objetivamente falando um dos personagens mais legais desse jogo, ainda mais se você vê alguém que sabe como se joga ele. Diferente da sua contraparte de stand passivo, Dio é Rank A, o 6º melhor personagem legal do jogo na verdade, ficando logo atrás do New Kakyoin. E por mais chamativo e irado que ele seja, ele é difícil. Quando os jogadores novos começam a jogar Jojo com pessoas reais, a maioria dos novatos tende a ir para uma das 3 possíveis escolhas: Dio, Shadow Dio ou Jotaro, sabendo ou não como jogar com os tais. E o Dio é um personagem difícil, muito difícil. Seu combo básico tem um link de 4 frames difícil. E para referência, você precisa conectar um soco baixo com um dash, um meia-lua para trás, mais um meia-lua para frente, mais essa em menos de 1 segundo. E isso, bem, claro, um pouco de uma hiperbole, mas não tão exagerado. Bem, começamos com o agarrão do Shadow Dio para iniciar a análise do personagem e faremos o mesmo com o Dio normal. O agarrão do Dio é punível no hit. Esse personagem é irado, mas incrivelmente imprático, e é um milagre ele ter qualquer coisa que põe ele no rank A. Sabe quais são os outros 2 personagens com agarrão punível? O 5º pior e o pior personagem do jogo. E ainda assim o Dio se encontra numa posição relativamente boa no rank. Claro que deve ter algo genuinamente decente e relativamente justo, porém ainda abusável para ele estar no topo, né? Ele claramente tem uma mecânica como os 50-50 do Jotaro, ou as charges do Polnareff, ou 8.500 repetições de loop. Ambos os Dios nesse jogo possuem um loop que é integral para os seus combos e sua capacidade de dano, exceto que o do Dio não se mantém só neste loop para um bom dano. E daí vem a melhor coisa nesse boneco: o potencial de combo. Tem tanta coisa que você pode fazer a partir de um 2A. Você pode seguir o loop com os muda no ar, você pode mandar um tandem, você pode encaixar o super das facas e por aí vai. Porém, o suficiente de apenas ficar rodando a catedral. Vamos a invadir de uma vez. Começando pelos seus especiais. Meia-lua pra frente, mas algum botão manda o mundo adiante com uma barragem de socos, viajando menos ou mais terreno dependendo do botão que você apertar. Mas geralmente, caso queira um combo a partir disso, sempre vai ser com C. Inclusive, você continuar apertando o botão que você usou para iniciar esse golpe geralmente estende a duração dele. Meia-lua para trás manda uma estocada para frente, provavelmente inspirada no soco que o Dio utilizou para matar o Kakyoin, viajando mais ou menos distância dependendo do botão apertado. A versão mais rápida e preferível é aquela com o botão A. Ambas versões são a mesma, com stand-on ou stand-off. Isso aplicando-se tanto para os muda-muda quanto para o soco na barriga. Ainda no standoff, 623X realiza um teleporte que muda a posição a qual você aparece na tela dependendo do botão apertado.
Ou seja, A vai ser mais para a esquerda, B no meio da tela e C na direita. Esse especial tem muitos usos. Você pode escapar de um super na cara, evitar um Oki que não seja Meat, ou simplesmente locomoção. Algo que deixa o Dio muito imprevisível, uma ótima adição ao seu kit. Porém, sem 4-2-1 para ele, infelizmente. Porém, o seu 2-3-6S, que em alguns stands é o modo remoto, no Dio é o ataque de ativação. Ele ativa o stand enquanto dá um soco para frente, e deixe-me lhe contar, esse comando é ótimo. Uma excelente maneira de punir uma investida mal pensada e uma maneira bem segura de ativar o stand-on, além de ser a melhor forma de você ativar o stand no meio de combos. Agora indo para o stand-on, o Dio possui como substituto do comando do teleporte do 623 como... Oh, caramba, isso é péssimo. Esse é o cross-up falso, ou seja, você não precisa mudar a direção que segura para defender ele. Não só isso, mas o Dio fica completamente indefeso quando usa e é considerado no modo stand remoto. Logo ele leva o dobro de dano caso atacado diretamente. Assim como o agarrão dele, o 623A Stand-On é um sucesso na área narrativa, mas péssimo na área mecânica. Como muitas outras coisas desse boneco, enquanto ele realiza esse movimento, o homem se acha invencível, no topo do mundo. E enquanto na circunstância certa, de fato, ele é, essa não é uma delas. Ou seja, mesmo sendo algo ótimo para a adaptação do personagem, é algo péssimo para o jogador de Dio. E o dano ainda é horrível, além de demorar 2 séculos para acontecer. Se você for acertado por esse golpe, a culpa é sua e só sua. Se aposente, velhote. Sobre seus supers, esta é a parte sobre como o agarrão funciona muito para o personagem em geral. O agarrão do Dio é ofuscante, irado, tenebroso, chamativo, mas principalmente punível. Claro, nem sempre o agarrão pode ser punido, eu mesmo apenas o fiz uma vez, de Midler, enviando um 2-3-6AA enquanto o Dio se recuperava. Isso porque o conhecimento é tão grande que às vezes você nem espera que o Dio agarre. E mesmo que você espere, nem todos os personagens conseguem punir ou causar uma punição tão doída assim. Então, mesmo sendo eficaz, muita coisa do Dio é punível se sequer usada, seus supers principalmente. 2-3-6AA no standoff é o famoso arremesso de facas. Sim, com o stand ele precisa gastar barra para usar tais. E a recompensa é boa? Não, elas são lentas, qualquer um pode rolar por elas ou só segurar para trás, e com a recuperação que tem é capaz de até te punir por usar isso. 2-1-4 só é estúpido, mas incrivelmente canônico. Uma coisa imbecil que só funciona se você parar o tempo. Dano legal, animação é maneiro e só gasta uma barra. Porém a única utilidade é uma finalização estilosa de time stop ou uma punição muito mesquinha para outros supers lentos, como as parafusetas da Mariah, ou o minigun do Whole Horse, ou o Ora do Jotaro, por exemplo. Além de ser uma maneira de escapar do time stop dos outros bonecos. Mas a utilidade desse super acaba aí. Ok, agora indo para o stand-on, onde as coisas ficam um pouco menos tristes. 2-3-6AA com stand-on é o melhor super desse boneco. Ótimo dano, como esse mesmo, é rápido pra caramba e pode ser feito de um pulo. Tudo que as facas no stand-off tem de ruim, no stand-on tem de bom. E é a sua melhor ferramenta e maneira de gastar barra. Quando um Dio tem barra e ele sabe utilizar esse super, você se torna a própria pressão. Qualquer salto pode se tornar facas, qualquer combo pode ter facas, qualquer pressão pode conter elas. É simplesmente excelente. BA6AC, ou seja, BA frente a C, é a notação para o Bloody Summoning, um super acessível tanto stand-on quanto stand-off do Dio. Incrivelmente não é um super horrível e tem uma animação maneira! Quem diria que em algum momento eles pensaram que o Dio poderia ter os dois, impressionante. Porém, também não é lá aquelas coisas. No fim do dia, raramente vale a pena usar porque facas no stand-on. Bem, nesse ponto você deve estar se perguntando, e o time stop? Na verdade, ele é o melhor personagem para ter o time stop e ter a maior recompensa a se tirar disso. Nem todo super funciona no time stop, mas os que geralmente eram ruins normalmente se tornam bons porque
Bem, time stop, o que o oponente vai fazer? Te xingar no chat do GGPO? O rolo compressor se torna usável e o potencial de dano dele é magnífico, é só... Bom, eu não tenho muito o que falar sobre o time stop, na verdade, é arriscado, mas tem uma recompensa boa. Assim, 6AC, 6S, frente AC, frente S, as notações do time stop dele. Bem, com tudo isso na mesa, vamos ao importante. O que faz esse boneco ser bom? Porém, não bom o suficiente para estar acima do Nuka-Kyuin. Como você deve ou não ter notado, muitas coisas que ele faz são puníveis. Objetivamente falando, ele só tem 2 supers bons em um kit com 5 deles. Praticamente mais da metade do seu uso de barra é péssimo. E bem, agarrão punível no hit, mas principalmente são seus combos. A dificuldade que o Dio tem para ser jogado eficientemente é enorme. E não só isso, mas você aplicar essa eficiência contra um jogador que sabe o que ele está fazendo. Isso vem até de como implementar coisas simples, como o teleporte. Mas o seu combo mais fácil tem um link de 4 frames. Conectar um dash, melua pra frente, mais um golpe em menos de 2 segundos. Então ver esse boneco jogado bem é algo raro. Muito raro. Todo seu potencial de dano está firmemente trancado atrás de links apertados, comandos difíceis e um jogo muito debilitado porque, bem, se seu oponente sabe o que está fazendo, agarrar deixa de ser uma opção e se torna um risco. E mesmo com todas essas barreiras, esse personagem é um dos melhores. Apesar de ter seus combos e sua melhor execução trancados através de, bem, links bem apertados e uma execução excelente, o Dio ainda é um personagem cujos combos rendem pra caramba, com notações que fazem um jogador comum de Street Fighter chorar no banheiro. Ele pode não ter o controle de tela ou Aoki de sua contraparte de stand passivo. Objetivamente falando, ele tem uma Aoki ainda pior porque, bem, agarrar não é uma opção dela. Ele ainda se mantém no topo. É um boneco bom, é um boneco que tira uma ótima recompensa, é um boneco maneiro, é um boneco estiloso, é um boneco que consegue fazer muita coisa. Eu queria ter algo mais pra falar sobre ele, porém eu não tenho. O melhor elogio que eu posso dar a um boneco nesse jogo é que o boneco é bom, é divertido. E essas são as palavras que eu posso usar para descrever esse vagabundo. Bem, eu agradeço você ter me emprestado seus olhos e seus ouvidos todo esse tempo. Deve ter sido algo bem entediante, mas eu aprecio a força de vontade. Esse vídeo não teria sido capaz sem a ajuda de Shell Volnut, que me ajudou muito lendo e, bem, aprovando ou corrigindo algumas coisas do meu roteiro e me ajudando com muitos clipes. Então o canal dele vai estar na descrição, então, bem, dá uma olhada se tiver tempo, tem coisa maneira lá. Ok, esse vídeo foi inspirado nos estilos de vídeo do Senhor Mixtape, que é um youtuber gringo que também faz conteúdo de Heritage for the Future. Então se você entender inglês e quiser uma análise melhor, só passe lá. Por hora é isso, boa noite e agradeço sua audiência. Adieu!